Pois é, Daniel, e uma coisa que muitas pessoas não sabem é que 4% de todo o lixo plástico produzido em todo o mundo é equivalente a canudinhos plásticos. Esses mesmos canudinhos que a gente usa geralmente aí para tomar refrigerante, as pessoas usam no dia a dia aí para tomar o seu suquinho, para tomar água, enfim. E esses canudos plásticos, com o decorrer do tempo, foram detectados como verdadeiros vilões para o meio ambiente. Tem também uma outra estatística que menciona que depois de produzidos esses canudos plásticos, o uso médio deles é em torno de 4 minutos apenas por pessoa. Cada canudinho tem todo esse processo de fabricação e é utilizável, é útil apenas por cerca de 4 minutos, porque as pessoas geralmente usam, tomam um suquinho, água e jogam fora. E no meio ambiente é o estágio final dele, onde aí começa todo um processo de que esses canudos plásticos não são absorvidos pelo meio ambiente, levam centenas de anos para se decomporem. E com essa ideia em mente, uma estudante lá de Lages, Santa Catarina, desenvolveu a ideia de produzir um canudo biodegradável à base, sabe de quê? De casca de pinhão. Está conosco a Yasmin, falando diretamente lá de Lages, Santa Catarina. Boa tarde, Yasmin. Bem-vinda ao NT Sul, a TV Cachoeira. Boa tarde, muito obrigada. Yasmin, eu fiz toda essa abertura aí e agora eu quero que tu me diga a tua inspiração para a produção ou para elaborar este projeto científico desenvolvido dentro da escola, partiu da onde? Fala um pouquinho para a gente. Partiu muito da ideia de você utilizar esses canudos e eles irem para o meio ambiente e prejudicar a fauna, a flora, todos os animais principalmente, né? E também as cascas de pinhão, elas não são reutilizadas depois do uso. Então você cozinha seu pinhão, você come seu pinhão e joga fora a casca, ela não vai para nenhum outro lugar, né? Então, a Yasmin fala com toda essa facilidade e intimidade com relação ao pinhão, porque Lages é a capital nacional do pinhão. Então, pinhão tem lá à vontade. É isso, Yasmin? Sim, aqui tem muito pinhão e principalmente tem também a Festa Nacional do Pinhão, que é uma das maiores festas da cidade. Então, a partir daí tu pensou que a gente come o miolinho do pinhão, a casca vai fora. E aí, fala pra gente, qual foi a tua sequência de ideia até chegar nesse canudo à base de casca de pinhão? Pela casca do pinhão ser uma fibra, pensou-se muito nesse quesito, né? Porque, tipo, eu consegui fazer com que ela formasse um pó e misturasse com outras substâncias para formar uma liga e formar esse formato de um canudo. Em que momento ou onde tu buscou a referência de que essa casca de pinhão poderia ser triturada, poderia ser utilizada como composto para a elaboração deste canudo? Foi em uma das primeiras aulas da iniciação científica junto com o meu professor orientador. Foi ele que deu a ideia, na verdade, assim. E a partir de pesquisar e desenvolver. Uhum. Fala pra gente um pouquinho dessa tua trajetória. Teve muita pesquisa? Que tempo de pesquisa, mais ou menos? Sim, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses com pesquisas bibliográficas, né? Então, em livros, sites, esses artigos científicos, e depois eu fui para pesquisas materiais, né? Então, eu comecei a triturar a casca, a mexer com as cascas, tentar formar esse canudo. Em que momento, então, tu partiu para a prática do teu projeto? Foi mais ou menos na metade do ano de 2019, em que eu comecei a triturar a casca, ver como que eu conseguia dar a liga para essa casca, quanto tempo ela durava, com que substâncias ela dura mais, dura menos, essas coisas assim. E que molde tu utilizou? Verdade que um espetinho? Sim, eu peguei espetinho de churrasco para enrolar ele. E isso aí tu desenvolveu na tua casa, na escola? Como é que foi a execução desse projeto? Foi um pouco dos dois, mas mais no laboratório da escola. Isso aí foi o quê? Meio que um caldeirão, pegou uma panela, colocou dentro o pozinho e foi acrescentando? Como é que... Fala um pouquinho desse processo pra gente, porque daí bate meio que a curiosidade, né? Porque a gente sabe que não é só, de repente, o pozinho do pinhão, tem mais ingredientes, né? Sim, então eu primeiro sequei todas as cascas, né? Triturei essas cascas até que elas formassem um pó, tipo farinha.
Aí eu misturei com gelatina, outras substâncias para que ela não mofasse tão cedo. E depois ela vai ao fogo para mexer e ferver. E ela, quando você começa a esfriar, ela se torna uma gelatina. Aí eu enrolei num palitinho, né? E sequei. Daí deixei um tempo até que ela secasse, se tornasse bem dura. A testagem dela, como é que foi esse teste que tu fez? Porque, tipo assim, um canudinho, evidentemente, não pode ter sabor, não pode ter gosto, nada, né? Que interfira no sabor do líquido que tu vai tomar, né? Sim, então depois que esse formato já estava pronto, eu fiz testes em bebidas quentes, água, refrigerante, essas coisas assim. E tu chegou a testar dentro desse teu projeto o tempo de degradação desse canudo no meio ambiente? Essa etapa aí como é que foi? Eu deixei em um vaso de terra na sacada do meu apartamento. Ele durou em média uns 6 meses. Tempo legal, né? Para a natureza agir. Isso. Nos últimos tempos, se priorizou em estimular o uso de canudos de metal, que são laváveis e tudo mais, ou então da produção de canudos biodegradáveis, como é o caso deste que tu acabou inventando. Tem alguma destinação esse teu projeto? Tu pensa em, de repente, despertar a atenção de alguém para que possa ser produzido em larga escala, para que a tua ideia realmente seja efetivada? Sim, eu pretendo patentear, né, primeiro de tudo, e se eu conseguir alguma parceria para fazer ele em grande escala e comercializar, seria um sonho. Que legal. E tu tá tendo o apoio da escola aí, a gente destaca aí. Ela cursa o ensino médio na Escola Bom Jesus Diocesano de Lages, Santa Catarina, onde, através da feira do Programa de Iniciação Científica da escola, descobriu, né, ou elaborou este projeto de produção de um canudo biodegradável à base de casca de pinhão. E aí, o incentivo que tu está tendo, a escola continua te amparando, aí, te incentivando nessa etapa de patenteamento do teu projeto? Sim, com certeza, desde o começo, os meus professores, o meu orientador, os assessores do colégio, todos me ajudaram muito. E principalmente agora, nessa nova etapa. Yasmin, parabéns pela tua iniciativa, pelo teu empenho, pelos teus estudos. A gente deseja todo sucesso aí. Tomara que a tua ideia aí prospere aí, avance e realmente que tenhamos disponíveis no mercado brasileiro e quem sabe, né, futuramente no mercado internacional, canudos descartáveis, biodegradáveis, na verdade, a partir da casca de pinhão. Parabéns, Yasmin, mais uma vez, viu? Obrigada. Tá bom, então, Daniel, telespectadores da NTSul, tá aí uma ideia legal que nasceu nos bancos escolares lá de Lages, Santa Catarina. Canudo de refrigerante, canudinho para beber água, enfim, aquele canudinho do dia a dia que não faz mal para o meio ambiente. Canudinho produzido a partir da casca do pinhão. Retorno contigo, Daniel.